Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Vídeo de hoje, um vídeo que há muito tempo, inclusive durante a pandemia, as pessoas vêm me pedindo nos comentários: Samuel, fala aqui pra gente sobre o suplemento que ficou muito famoso relacionado à imunidade, N-acetilcisteína ou o famoso NAC. Durante a pandemia, aqueles kits básicos assim que foram trazidos, né? Olha, você tem que tomar zinco, quercetina, NAC, né? Tinham alguns suplementos bem pontuais que foram trazidos em kits de emergência para aumentar a imunidade e com certeza lá estava NAC, né? Que a gente classifica ele como um aminoácido. Por quê? Porque a gente está falando a gente separa aqui em 3 letrinhas, onde o C a gente vai chamar então de cisteína, que é um dos aminoácidos que o nosso corpo utiliza para atuar em N rotas metabólicas. Uma delas, a mais importante, a gente vai falar aqui hoje, tá? Só que então a gente tem que entender aqui que para chegar na importância da cisteína, existe um ciclo, aquele ciclo que eu já pincelei aqui várias vezes, que é uma dor de cabeça entender, que é o ciclo do SAMI. Na verdade, dá para chamar de ciclo do SAMI ou ciclo da metilação, ou também chamar de ciclo da metionina. Tem 3 nomes aqui para chamar esse ciclo, metionina. O que é esse ciclo da metionina? Ciclo da metilação. Em diversos vídeos aqui, eu trago para vocês a importância da síntese de ATP no corpo, né? E que o ATP é formado na mitocôndria, papapá. Tá, legal. Por que eu falei tanto e abundantemente disso? Porque o ciclo de formação de ATP é o processo mais abundante no corpo, é o que o corpo mais processa durante o nosso dia. E qual é o segundo ciclo mais importante? É o ciclo da metilação, né? O ciclo da formação e doação de radical metil. Ó, radical metil é esse aqui, ó, CH3, tá? Vários processos do corpo utilizam CH3. Bom, só que o ciclo da metilação, ele então tem origem com um aminoácido chamado metionina. E a metionina, que dá início ao ciclo, portanto também podemos chamar de ciclo da metionina, ela vai se convertendo, ela vai virar S-adenosilmetionina, que inclusive é a S-adenosilmetionina, que é o maior doador de radical CH3 no corpo. Essa adenosilmetionina vai converter em S-adenosil-homocisteína. A homocisteína vai se converter... essa adenosil-homocisteína vai se converter em homocisteína. E quando chega em homocisteína, pode haver a ressíntese da homocisteína voltando a ser metionina, né? Quem participa desse processo aqui, e é importante aqui, é a vitamina B12 e a vitamina B9, né? O ácido folato, né? Ou a homocisteína, ela vai para o chamado ciclo da transfuração, que é quando a homocisteína vai converter aqui em cistationina, para então converter em cisteína. Então, olha onde é que a gente chegou aqui. A gente chegou na cisteína, né? Que quando a gente falou da N-acetilcisteína, então a gente estava falando dessa cisteína que o nosso próprio corpo tem capacidade de formar através de um ciclo chamado ciclo da metilação. Bom, só que aqui a gente já entendeu que 2 cofatores são importantes, vitamina B9, vitamina B12, tá? Por que o corpo tem que formar cisteína? Porque, peraí que tá difícil aqui, esse microfone não tá parando aqui. Porque
A cisteína, ela vai se juntar com outros 2 aminoácidos. Ela vai se juntar aqui com a glicina e vai se juntar com o ácido glutâmico, com o glutamato aqui, tá? Ó, vamos botar ácido glutâmico aqui. Com ácido glutâmico. E a junção destes 3 aminoácidos formará um tripeptídeo chamado de glutationa. Ó aqui, ó, glutationa, o maior agente antioxidante endógeno do corpo. O que significa isso? Antioxidante, para você entender o que é um antioxidante, videozinho sobre estresse oxidativo. Aí você vai entender tudo aqui, ó, tá? Endógeno significa que o próprio corpo produz, né? A gente tem os antioxidantes exógenos que a gente ingere na comida, na dieta, né? Resveratrol, licopeno, tudo isso você pode consumir no alimento, né? A glutationa, ela é produzida internamente ao corpo e a gente vai entender aqui a função da glutationa. Só que aí eu vou apagar todo o quadro e o Fernando, ele vai mostrar aqui para nós a composição da glutationa. Aqui, ó, aqui a gente tem a composição da glutationa e, ó, o que vocês estão vendo ali que ele destacou? O grupo sulfidril da glutationa, que é o enxofre ligado ao hidrogênio, tá? Então, ó, a gente abrevia glutationa como GSH, né? Porque, ó, enxofre ligado ao hidrogênio. Qual é a importância dessa partezinha da glutationa aqui? Por que ela tem essa ligação de enxofre e o hidrogênio? Porque um outro radical livre do corpo aqui, que é o radical muito alto, a gente baixa aqui então. Ó, aqui deu, Fernando? Aqui deu? Isso aqui é o radical livre, chamado radical superóxido, tá? É um dos principais radicais livres do corpo. Quando o radical superóxido ele é estabilizado pela enzima antioxidante, outro antioxidante, eu falei que glutationa é um antioxidante endógeno. Existe outro, que é a superóxido dismutase, chamada de SOD. A SOD é o antioxidante que vai fazer o radical superóxido se transformar em peróxido de hidrogênio. E o peróxido de hidrogênio, ele tem que ser eliminado sob forma de água. Como é que ele faz isso? Ele precisa receber 2 moléculas de hidrogênio. 2 moléculas de hidrogênio para ele se transformar em H4O2. E H4O2 não existe, né, na natureza, então isso aqui vai virar 2H2O. E aí eu tenho 2 moléculas de água. Da onde vem esses 2 hidrogênios aqui? Vai vir da glutationa, que vai soltar o hidrogênio e trazer até aqui, né? Ou seja, eu preciso de 2 moléculas de glutationa para doar 2 moléculas de hidrogênio para formar as 2 moléculas de água e eu resolver esta equação. Só que quando a glutationa ela libera aqui o hidrogênio, estava assim, ó, né? Agora eu tirei o hidrogênio aqui. O que acontece? O enxofre que ficou aqui, ele se liga a xenobióticos. Ele se liga, vamos traduzir em miúdos, ele se liga em lixo. Todo lixo que tem dentro do nosso corpo, ele será transportado, eliminado pela ligação desse lixo com o enxofre da glutationa. Então a molécula de glutationa, ao liberar o hidrogênio, ela vai ligar no enxofre, a gente vai representar aqui como X, ó, um xenobiótico. Qual é o principal? Os principais xenobióticos que a glutationa auxilia a detoxificar, mandar embora. Metais pesados, tá? Metais pesados, mas também entra aqui
organofosforados, né? Agrotóxicos, disruptores endócrinos, todos contaminantes ambientais que o corpo tem contato. Este enxofre aqui da glutationa vai se ligar. E aonde que isso está acontecendo? Vamos situar vocês aqui, dentro do fígado. Dentro do fígado, tá? Então aqui eu tenho dentro do fígado a glutationa, toda a molécula de glutationa ligada ao xenobiótico. Qual é a molécula de glutationa mesmo? Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui, ó. Qual é a molécula de glutationa? Vamos deixar tudo mais fácil de entender. A glutationa, vocês aprenderam 5 minutos atrás que ela é formada pelo glutamato, pela cisteína e pela glicina, lembra? A molécula de glutationa é isso, né? E esse xenobiótico, ele vai se ligar aonde? Ele vai se ligar na cisteína. Olha aqui, agora começa a ficar interessante. Ele não liga na fração do glutamato nem da glicina, ele liga na cisteína. E agora então o que eu tenho aqui? Uma glutationa ligada numa porcaria que eu tenho que botar fora do corpo. Tá, legal. Como que isso vai acontecer? Aqui, esta molécula, ela vai tentar sair do fígado. E aqui então, nós vamos ter membranas das células, né? Quando ela vai tentar sair do fígado, ela tem que atravessar a membrana do hepatócito, membrana da célula, e quando ela atravessa a membrana, eis que aqui na membrana existe uma enzima chamada gama-glutamiltransferase, que é abreviada como que é o gama-GT, o GGT, que você faz esse exame de sangue, né? Quando você quer saber como é que está a tua função hepática, o que o médico pede? TGO, TGP, que são as transaminases, e ele pede gama-GT, que é a gama-glutamiltransferase. O que a gama-glutamiltransferase é? Ela é uma enzima inteligente. Por quê? Ela olha e pensa assim, peraí, a estrutura de glutationa está querendo levar embora esse xenobiótico ligado aqui. Ok, legal, bacana. Mas por que vai levar toda essa estrutura de aminoácido, sendo que a única que está ligada é a cisteína? Então o que o gama-GT faz? O gama-GT ele quebra a ligação com a glutamina, com o glutamato aqui, ó, tá? Deixando então a estrutura menor. Olha aqui, ó, agora eu tenho uma estrutura de cisteína e glicina. E aí essa molécula está tentando sair, mas aí eu tenho outra enzima aqui na membrana chamada de dipeptidase, abreviada como DDP, dipeptidase. O que a dipeptidase faz? Ela também tenta poupar aminoácido no corpo, ela não quer que seja colocado fora o aminoácido. Então ela vem aqui e ela quebra a ligação da cisteína com glicina, deixando a glicina, tem que poupar a glicina para o corpo, né? Até porque glicina é importante para formar a colágeno, estrutura de colágeno, tanto de pele, cabelo, tanto de vasos sanguíneos, né? Então não posso perder glicina. Então agora, depois da ação da gama-GT e da dipeptidase, eu fiquei com essa estrutura de cisteína ligada ao xenobiótico. E o que acontece com esta estrutura, então, que tentou escapar aqui, né? Que tentou escapar, mas voltou de novo para dentro do fígado, que é a cisteína ligada ao xenobiótico. Agora, existe uma enzima chamada N-acetiltransferase. N-acetiltransferase é a enzima que vai ligar nessa molécula de cisteína a acetil. Ela liga acetil. Veja bem, a cisteína ligada ao xenobiótico, ela não conseguiria sair e ir embora. Não vai, o corpo não deixa. Aí a enzima N-acetiltransferase liga um radical acetil nessa molécula, transformando ela em ácido mercaptúrico.
tá? Isso vira um ácido, ácido mercaptúrico. O ácido mercaptúrico, ele facilmente é eliminado pela bile. Bile, que você produz na vesícula biliar para emulsificar gorduras e vai embora pelo intestino. Agora, então, essa molécula de cisteína ligada ao xenobiótico e agora com esse radical acetil, se transformando numa estrutura mais facilmente de ser eliminada, que é o ácido mercaptúrico, foi embora. Foi embora com quem? Com a cisteína. Olha aí, ó. Por que de todos os aminoácidos que formam a glutationa, por que o mais importante, o mais falado para a suplementação é a cisteína? Por conta dessa relação onde existem as enzimas poupadoras de glutamato, poupadora de glicina, mas a cisteína é a única que vai embora eliminando o xenobiótico. Então aí existe o porquê que, mesmo sabendo que glutationa é importante, por que ninguém fala suplementa glicina? Suplementa glutamina, até se fala muito para a questão da imunidade, né? Mas a glutamina que você suplementa, ela nem chega aqui. Ela atua a nível do enterócito, ela aumenta a tua imunidade lá no intestino, no enterócito do intestino. Ela nem tem essa absorção para vir aqui formar molécula de glutationa, tá? O próprio corpo dá conta de produzir glutamina. Glutamina, inclusive, é o aminoácido mais abundante do corpo. O corpo produz isso sozinho, né? Aquela glutamina que você toma lá em jejum de manhã e tal, ela atua a nível do enterócito da célula do intestino, ok? Bom, então era muito importante entender todo esse caminho da cisteína, tá? Para a gente entender aqui também agora como otimizar a cisteína. O que eu posso tomar junto com a cisteína para melhorar o sistema imunológico quando eu estou precisando, e também por que a cisteína ela está muito associada a tratamento para expectoração, né? Quando está com aquela secreção em via aérea. Vamos entender isso aqui também um pouquinho por quê, tá? Agora, o que é importante? Importante saber que suplementar cisteína à toa, tem muito estudo hoje mostrando que, lembra o que eu mostrei aqui para vocês? Ó, o aminoácido metionina converte em S-adenosilmetionina, S-adenosilhomocisteína, homocisteína, cistationina, cisteína, tá? Isso é uma via que o próprio corpo usa para produção. E essa via ela é regulada por um sistema de feedback, ou seja, está faltando cisteína, o corpo produz mais. Está sobrando cisteína, o corpo para de produzir. Quando você suplementa a cisteína, existe um feedback negativo, que você então deixa de produzir cisteína pelaquela via lá, tá? Então assim, essa coisa de tomar cisteína à toa, simplesmente como uma forma de suplementação, tem alguns artigos mostrando que pode diminuir a síntese própria de cisteína. Então eu vou falar para você aqui qual é a primeira indicação absoluta para o paciente tomar N-acetilcisteína, tomar o suplemento de cisteína. Aumento de gama-GT. Olha aqui, ó. Quando o paciente tem gama-GT muito alto, significa que está tendo muita atuação do gama-GT em glutationa ligada a xenobiótico. Está tendo muita ação ali. Então, esse momento já é interessante o uso de N-acetilcisteína. Só que o gama-GT, ele é um dos exames dos biomarcadores de sangue mais mal interpretados. Por quê? Porque alguns biomarcadores que a gente pede no exame, eles carregam valor de referência, e esse valor de referência, alguns são científicos, mas muitas vezes, muitos dos marcadores, eles são baseados em uma média estatística populacional, tá? Então veja bem, o que é o gama-GT ideal? Gama-GT ideal para um paciente é de 16 a 22, tá? Isso seria a zona perfeita de um paciente saudável. A gente sabe que para cada 5 pontos a mais, veja bem, cada 5 pontos além do 22, são 9% mais risco de desenvolver síndrome metabólica. Vídeo de síndrome metabólica está aqui, tá? Então, assim,
Uma pessoa que tem 27 de gama-GT, ela já tem 9% mais risco de síndrome metabólica, tá? Só que como o gama-GT ele aumenta em paciente com esteatose hepática, né, que é aquela gordura no fígado, o gama-GT aumenta em paciente alcoólatra, o gama-GT ele aumenta sempre que tiver estresse oxidativo acontecendo, né? Que é o que a gente viu aqui, excesso de glutationa, porque tem estresse oxidativo. Por ele estar aumentado em todas essas situações e por conta de um estilo de vida atual totalmente estressor e com muita barriga, gordura visceral, existe uma tendência de pessoas terem um gama-GT muito mais alto. E como esse exame de gama-GT ele traz um valor de referência que é baseado numa média estatística da população, tem laboratório que traz referência falando assim, ó, gama-GT até 73 é normal. Eu já vi até um laboratório que trouxe 88. 88 de gama-GT é um fígado completamente doente e, aliás, 73 de gama-GT já é um fígado doente e o paciente está sendo avaliado como se ele estivesse bem, porque ele está dentro de um valor de referência. Então esse é o perigo, tá? Gama-GT ideal até 22. Bom, agora vocês já entenderam uma indicação absoluta de gama-GT, de N-acetilcisteína. Só que vamos entender como otimizar a N-acetilcisteína, tá? Primeiro que vocês já viram ali, quando eu mostrei o ciclo do SAMe no início, que a vitamina B12 e B9, que é o ácido fólico, são extremamente importantes para isso, né? Para que ocorra a própria produção de cisteína. O que eu esqueci de falar é que na fase de transfuração, né, que é quando a homocisteína ela converte em cistationina e aí ela converte em cisteína, essa fase aqui ela é dependente de vitamina B6, que é a piridoxina, tá? Então, olha só, vitaminas que não podem estar faltando no corpo, B12, B9 e B6. Só que aí eu volto a dizer, né? Existem exames que falam que a vitamina B12, o normal dela é 211 a 911, já vi isso aqui, tá? Tem outras que falam, sei lá, 230 a 840. Agora, o que é o mínimo aqui? O mínimo para você ter B12 no corpo, 600, tá? Ácido fólico também, ácido fólico que é a B9, tem que estar acima de 10, tá? Ó, valores que a gente já começa a olhar e que não é o que está escrito no valor de referência, tá? E lembrando que muitas vezes você pode até ter um bom ácido fólico, mas você tem um polimorfismo da enzima metiltetrahidrofolato redutase, que é a MTHFR. MTHFR. Metiltetrahidrofolato redutase. Esse é um polimorfismo mensurável, você consegue fazer o exame para ver, né? Quem tem lá a mutação no gene 677, o que vai fazer? Não vai transformar ácido fólico no folato. Aí no sangue parece que está tudo bem, no sangue a pessoa tem 14 de ácido fólico, só que a homocisteína está elevada. Opa, tem que parar e tem que começar a fazer uma avaliação mais completa aqui. A mesma coisa com a B12, tá? Porque a B12 mensurada no sangue é a cianocobalamina, mas eu preciso transformar ela em metilcobalamina, que é a forma ativa, né? Assim como o ácido fólico não serve para nada, ele precisa do metilfolato. Então a gente sempre tem que saber se as formas ativadas estão acontecendo. A gente consegue fazer exame de ácidos orgânicos na urina. Às vezes, né, dependendo do laboratório, faz, e aí a gente consegue também saber, por exemplo, se você tem um ácido orgânico urinário, que é o formiminoglutarato muito elevado, que é o FIGLO, formiminoglutarato, é sinal que você não está convertendo ácido fólico em folato. Mesmo que o teu ácido fólico seja 14, ele não é um ácido fólico ativo, né? A gente pode pedir o mevalonato ou ácido mevalônico para saber se a vitamina B12 está sendo ativada. Então tem como a gente hoje usar recursos laboratoriais para elucidar melhor todo esse painel bioquímico aqui do paciente, tá? Mas onde é que eu vou chegar? Olha só, homocisteína é outro marcador importante para a gente saber se está formando cisteína. Por quê? O mínimo de homocisteína aqui é 5.
Se você tem menos de 5 no exame de homocisteína, tá faltando homocisteína para formar cisteína. Agora, se você tem mais do que 10, o ideal é de 5 a 8, mas vamos falar até 10 aqui. Se você tem mais do que 10 de homocisteína, pode ser que ela esteja aumentando porque ela não está conseguindo converter em cistationa e, portanto, não está conseguindo converter em cisteína. Olha quanto indicador que a gente pode ir utilizando para saber como é que está esse ciclo da metilação, o ciclo da destoxificação, né? Porque é um ciclo de detox hepático, tá? Então, ó, isso aqui já é importante, a gente já começa a olhar outros valores aqui, porque, como eu disse, tem laboratório que vai dizer para você que a homocisteína pode estar em 18 e está tudo bem. Mentira, não é. Passou de 10, tem que revisar, tem alguma coisa que está errada. Às vezes uma B12 muito baixa, um ácido fólico muito baixo, uma B6 muito baixa, enfim. Ó, aprendemos isso daí, tá? Então, cofatores importantes para esse ciclo todo. Vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12. Todas essas enzimas aqui também dependem de magnésio. Então, ó, magnésio, B6, B9, B12, tá? Olha, ó, já aprendemos bastante coisa aqui que a gente tem que avaliar no paciente, tá? Legal. Agora, vamos voltar para a glutationa. Lembra que eu falei que a glutationa, ela doava o hidrogênio dela aqui para o peróxido de hidrogênio para formar água, 2 moléculas de água, 2 vezes água? Ok. Só que assim, ó, vamos lá, glutationa não é tudo igual. Quem é que doa o hidrogênio? É uma glutationa chamada glutationa reduzida, tá? É a glutationa reduzida que vai fazer essa doação aqui. Quando ela reduziu, ela vai... Lembra que eram duas? Ó, são 2 glutationas, né? 2 glutationas que doam 2 oxigênios. Aí o que acontece? As 2 glutationas se juntam. A parte do enxofre delas, ó, se junta, formando o quê? Glutationa oxidada. E agora a glutationa oxidada, ela não tem função, ela está oxidada, ela perdeu o hidrogênio para lá, né? Tá aqui, não tem função nenhuma. E eu tenho que dar um jeito de devolver esse hidrogênio para ela. Quem faz isso é duas enzimas aqui, ó, a glutationa peroxidase e a glutationa redutase. A glutationa peroxidase, ela depende de selênio para sua ativação. Então aqui, ó, selênio já vem aqui nessa lista de suplementos importantes. Como que elas fazem? Da onde que elas vão pegar o hidrogênio e colocar de novo aqui o hidrogênio? Elas vão tirar de formas reduzidas de vitamina B2 e B3. B2 e B3, chamadas de FAD e NAD. Ó, vitamina B3, né, essa aqui, NAD, e vitamina B2, FAD, flavina e niacina, tá? Então, este hidrogênio aqui e este hidrogênio aqui vão ser usados para voltar a formar 2 moléculas, então, de glutationa reduzida. Então, vai para a lista aqui, vitamina B2, vitamina B3. Aqui, ó, a gente acabou de montar uma lista de suplementos bem legais para prescrever junto com a N-acetilcisteína. Gente, eu fiquei no bem basicão aqui, tá? Porque se eu estou falando de imunidade, lembra que eu falei aqui que o radical superóxido ele vai ser transformado pela SOD em peróxido de hidrogênio, para que daí depois eu doe, então, os 2 hidrogênios aqui, tal. A SOD, ela depende de zinco, cobre e manganês. Ó, já dá para colocar mais coisas nessa listinha aqui, pensando em otimizar o próprio sistema imunológico da gente, né? Até agora eu não falei em nenhum tipo de antioxidante externo. Não falei para você tomar coenzima Q10, ácido alfa-lipóico, zeaxantina, luteína, licopeno, picnogenol, tudo coisa bacana. Mas e aí? Quem sabe
eu me preocupe primeiro aqui, então, com o meu próprio sistema antioxidativo, né? O sistema da superóxido-dismutase, o sistema da catalase, que depende de ferro, né? Aí tem que avaliar o ferro do paciente, o sistema da glutationa, peroxidase. Então, olha, ó, agora uma aula de imunidade, mas toda ela para explicar o mecanismo da N-acetilcisteína no corpo, que é o suplemento que muita gente vinha pedindo para eu explicar aqui. Eu sei que essa ficou uma daquelas aulas de bioquímica densa, mas eu também sei que você assistindo novamente o vídeo 2, 3 vezes, você vai entender e cada vez você vai desmembrando e mergulhando mais nessa coisa linda que é a bioquímica do corpo e entender tudo isso e entender que é preciso, em primeiro lugar, manter isso funcionante, porque tudo isso funciona. Nosso corpo é perfeito, ele funciona bem, desde que você não atue interferindo nele, né? Que é o que a gente mais faz erroneamente hoje, é atrapalhar o nosso próprio corpo, a nossa própria bioquímica, e você que é um super consumidor do nosso canal aqui do YouTube, está aprendendo, né? Está lendo o manual do usuário, né? Como usar o nosso corpo a nosso favor, e eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, humildemente peço aquele likezinho aí, compartilhar com os amigos, bota no grupo de WhatsApp da família, dos próprios amigos aí que você sabe que estão com aquela barriguinha maior, que estão empinando no trago, para eles aprenderem um pouquinho de como cuidar do próprio fígado, né? Tudo isso aqui que a gente falou hoje tem muita relação com o processo de cuidado do fígado. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, acione o sininho para receber alerta de vídeo novo toda semana aqui para você. E lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode se inscrever, passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe toda semana conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.